tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom te encontrar neste novo dia, neste sábado da 24ª semana do tempo comum. Rezemos hoje com Maria. Deixemos que o seu exemplo, que o seu entusiasmo em servir e fazer a vontade de Deus possa também nos impulsionar. Que o nosso dia comece feliz e que assim, na presença de Deus, que é alegria, que é paz, que é amor, possamos nós também assim dar passos. Neste mundo muitas vezes frenético, violento, cheio de discórdia, precisamos sermos o contraponto. Precisamos em Deus ser a paz, o amor, aqueles que apresentam sempre nas suas atitudes e ações a amorosidade de Deus. O evangelho que hoje nos oferece a igreja é Lucas capítulo 8, versículos de 4 ao 15. Naquele tempo, reuniu-se uma grande multidão, e de todas as cidades iam ter com Jesus. Então ele contou esta parábola. O semeador saiu para semear a sua semente. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho. Foi pisada e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre pedras, brotou e secou, porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio de espinhos. Os espinhos cresceram juntos e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa, brotou e deu fruto, 100 por 1. Dizendo isso, Jesus exclamou: quem tem ouvido para ouvir, ouça. Os discípulos lhe perguntaram o significado dessa parábola. Jesus respondeu: a vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros só por meio de parábolas, para que olhando não vejam e ouvindo não compreendam. A parábola quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas depois vem o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não acreditem e não se salvem. Os que estão sobre a pedra são aqueles que, ouvindo, acolhem a palavra com alegria, mas eles não têm raiz. Por um momento acreditam, mas na hora da tentação voltam atrás. Aquilo que caiu entre os espinhos são os que ouvem, mas com o passar do tempo são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres da vida, e não chegam a amadurecer. E o que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com um coração bom e generoso, conservam a palavra e dão fruto na perseverança. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, Jesus nos fala hoje com a linguagem do campo, da agricultura, falando para pessoas simples, homens e mulheres que estavam ali, atentos ao seu ensinamento. O Evangelho descreve uma multidão que estava a ouvir o Mestre, a escutar os seus ensinamentos. E Jesus então fala para estes com a linguagem que eles entendiam. O importante neste Evangelho que Jesus quer nos dizer é justamente o valor da missão.
A missão é dada para todos nós, indistintivamente. A recepção desta missão é que vai ser diferente. Alguns irão entender e acolher com facilidade e não se permitirão ser consumidos pelas informações do mundo, pelos prazeres, pelas criatividade que o mundo apresenta, mas se dá totalmente a esse serviço. E aqui Jesus ele elenca 4 tipos de pessoas que recebem esta mesma missão e agem de diferentes modos. E é muito interessante estar atento, portanto, a estas realidades de terreno, que são as modalidades ou as formas como nós acolhemos ou não a palavra de Deus. Ou seja, podemos acolher muito bem, ouvir muito bem a palavra de Deus, mas depois deixar que os nossos ouvidos sejam confundidos por outras propostas, e infelizmente são muitas. Hoje, nesse tempo de política, são inúmeras as informações e mentiras que são lançadas aos nossos ouvidos, e muitas vezes caímos nelas. Ou ainda, aquele tipo de pessoa que recebe esta mesma palavra, esta mesma missão, acolhe com alegria, mas não deixa que esta palavra se aprofunde. E assim se deixam ser levados por outras propostas e tentações. E ainda há aqueles que são chamados para a missão. Acolhem, parece bem, mas depois, ao longo da caminhada, eles se deixam ser sufocados pelas preocupações e tensões que o mundo lhe apresenta. Mas finalmente, eis que tem jeito. A missão não está perdida. A missão ela pode também ser e deve e é acolhida por homens e mulheres de corações abertos, desejosos em anunciar e testemunhar esta palavra de vida. E se dar o seu tempo, a sua energia, a sua força total para estar a serviço de Deus. Assim, amados irmãos e irmãs, estes últimos venham a dar fruto, porque tem como modelo Deus mesmo, porque tem como força e segurança Deus, e não as propostas que o mundo apresenta. Por isso, o convite que nos faz hoje esse texto do Evangelho é que nós abramos o nosso coração e deixemos que a única proposta que ali possa tomar raiz e lugar seja de Deus, que nos chama a ser testemunhas dele, a anunciar, a propagar a boa nova a todos os lugares. Sejamos com Jesus e Maria missionários e missionárias. Que o Senhor te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor,